Deputado, eu queria ir para Brasília também. Como é que o senhor vê, né, esse enfrentamento? O senhor mesmo disse aí que tem um grande número de deputados aí que tem a mesma posição que o Ministério Público. Eu falei agora mesmo da ONU. A ONU que, inclusive, recomendou o fortalecimento, que é uma recomendação forte, né? A Organização das Nações Unidas, o fortalecimento do Ministério Público para esse tipo de ação, justamente do controle externo da polícia. Já o ano passado, é uma recomendação que, inclusive, há uma cobrança de que ela não foi colocada como prioridade pelo Brasil, que ela aconteceu, mas não de uma forma total. Olha, esta colocação, pura e simplesmente porque a ONU tem esse tipo de entendimento, se nós ficarmos dentro do Brasil adstritos pura e simplesmente daquilo que outros entes e outras entidades entendem que deva ser feito no nosso país, e eles efetivamente não nos conhecem na totalidade, conhecem por teoria. Se nós ficarmos adstritos a isso pura e simplesmente, desculpe, eu posso estar sendo muito forte até na expressão, nós podemos deixar de fazer o trabalho que hoje nós fazemos com o Poder Executivo, o Poder Judiciário, enfim, nós não teremos mais necessidade, não vamos ter necessidade do nosso Legislativo também, porque nós vamos ficar adstritos a imposições que venham de um poder fora das nossas possibilidades, até de uma participação mais efetiva, que nós não temos na ONU, para administrar a nossa democracia. Nós não podemos esquecer que o nosso país tem um sentimento democrático muito grande. E neste posicionamento que agora nós discutimos, foi muito bom que o querido subprocurador nos colocasse exatamente que se trata de controle externo. E esse controle externo, da mesma forma que é colocado, que é feito hoje pelo poder do Ministério, pelo Ministério Público, será feito da mesma maneira pelo Conselho da Polícia. Apenas o controle externo da polícia. Esta é a grande diferença de alegações que são feitas de que os governadores perderão o seu poder, perderão a possibilidade do controle da própria polícia em cada estado. Obrigada, deputado. Eu queria conversar então com o subprocurador Antônio. A proposta também tira dos governadores, subprocurador, o poder sobre as polícias. Isso não torna a medida inconstitucional? E eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Na sua avaliação, os promotores conseguem prevenir e corrigir os abusos de poder cometidos pelas polícias? São dois pontos fundamentais, né? O primeiro diz respeito ao próprio Pacto Federativo. Nos termos da Constituição, as polícias civis estaduais estão subordinadas aos governadores de estado. As polícias são órgãos do Poder Executivo. As polícias não têm o que o Conselho, que essa proposta de criação do Conselho lhes pretende outorgar. As polícias não têm nem autonomia administrativa, ou seja, não elaboram seu orçamento, nem autonomia financeira, nem administrativa, não elaboram orçamento, não se auto-organizam internamente e tampouco dispõem de independência funcional. Por quê? Porque todo o trabalho da polícia, o trabalho processual, não tem a ver com o aspecto administrativo, é canalizado ao Ministério Público. Essa proposta, ela fere uma cláusula pétrea. Sim, até porque você vai ter um conselho nomeado pelo presidente, né? Ela é flagrantemente inconstitucional, porque a polícia, isso tem que ficar bem claro, né? O nobre deputado tem propósitos louváveis, mas é preciso ficar claro que no sistema constitucional brasileiro, a polícia não é um poder à parte. A polícia está, nos termos do artigo 60, inclusive, ela está diretamente subordinada aos governadores de estado. Essa criação do conselho, ao invés de estabelecer o mecanismo de controle da polícia, dá à polícia a autonomia de que ela não dispõe. Separa a polícia do Poder Executivo, deixa com que os governadores possam determinar, de fixar, os governadores que são democraticamente eleitos, são eleitos pelo voto popular, vão deixar de poder fixar, de estabelecer a política de segurança pública de cada estado. Subprocurador, só para o senhor concluir, a segunda parte da pergunta da Ana, que era em relação à eficácia que o Ministério Público tem tido aí ao coibir abusos da polícia. Eu acho que a eficácia do Ministério Público é evidente, é manifesta, e tanto que há essa ideia de criação de um conselho, integrado basicamente por policiais. Se o controle que o Ministério Público exerce não fosse efetivo, eu posso lhes assegurar que não haveria ideia de criação desse conselho, com absoluta certeza. Doutor, muito obrigado aí pela participação para o senhor, um bom trabalho. Eu queria agradecer também lá em Brasília a participação do deputado Marcelo Ortiz, destacando aí, deputado, que o senhor também
colocou um substitutivo aí dessa proposta, justamente numa questão que era a inconstitucionalidade. A proposta inicialmente, né, Leila, previa aí que o Conselho poderia rever os atos administrativos e processos também disciplinares. O deputado, então, retirou essas atribuições. É bom destacar isso daí também, mas, de qualquer forma, é um projeto que ainda vai ser discutido aí para essa comissão especial antes de ir a plenário. E depois tem que ser votado as duas casas. Enfim, muito obrigada a todos aí pela participação nesse assunto, nessa discussão. Obrigado, eu Obrigada. agradeço a oportunidade.